Nós vamos ler a partir do versículo 1. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Convido a todos a ficarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós falaremos no seguinte tema: reflexões na escuridão. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a palavra do Senhor fale mais uma vez poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Jonas foi um profeta do Senhor. A Bíblia chama Jonas de servo do Senhor. Quando você lê 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, você encontra isso. Jonas ministrou, profetizou, teve o seu ministério aproximadamente por um tempo de 30 anos. Jonas, um homem de Deus. Deus conclama o seu servo para pregar aos ninivitas. E nós sabemos que os ninivitas eram um povo terrível. Um povo que matava todos que encontravam pela frente. Os ninivitas eram inimigos terríveis de Israel. Imagine você, o servo do Senhor, sendo chamado para pregar o evangelho a esse povo. Jonas, então, resolve deliberadamente desobedecer. Por que ele desobedeceu ao Senhor? A palavra nos dá a razão pelo fato de Jonas ter desobedecido. A razão foi: Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, por essa razão, Jonas, não querendo que o povo ninivita fosse salvo, resolveu desobedecer ao Senhor, e ele mesmo declara isso. Fato é que o Senhor o lança nas profundezas. E os irmãos sabem da história. Jonas ali no barco, indo para uma direção oposta, até que Deus intervém, ele é jogado no mar e o grande peixe, por ordem do Senhor, vai lá e come Jonas. E Jonas vai parar na escuridão. Irmãos, a escuridão é um lugar muito, mas muito didático. Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites, duro na queda. A Bíblia fala que ele vai orar ao Senhor depois de 3 dias e 3 noites. E este é o sinal dito, inclusive, por Jesus, de sua morte e ressurreição, lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Essa história significa muita coisa. Jonas precisava aprender algo importante. E como eu já falei, a escuridão é um lugar muito didático. A escuridão de Jonas foi o ventre de um peixe. Ali ele não tinha mais nada, ele não tinha outra opção, não tinha nenhuma distração. Mas Jonas resolve então clamar a Deus. Irmãos, a escuridão é um lugar propício para nós clamarmos a Deus. E a primeira reflexão que faço nessa noite é: o Senhor vai usar o tempo necessário para que nós possamos aprender aquilo que precisa ser aprendido na escuridão. E só quem esteve lá sabe o quanto isso é produtivo.
Eu já estive na escuridão algumas vezes, mas eu destaco o dia ou os dias que fiquei num leito de hospital, sem ter sequer um travesseiro, sem falar e poder falar com ninguém. Eu não podia ter um celular, não podia ter um livro, não podia ter nada ali. Era eu e Deus. E Deus me levou para lá porque estava andando muito reclamão, muito ansioso, eu estava muito nervoso, irritado com qualquer coisa, e o Senhor, Carlos Júnior, vamos para a escuridão, porque eu preciso ter um assunto com você lá. Foi angustiante, mas quando eu entendi o que Deus queria, foi libertador e maravilhoso. A escuridão vai ser usada pelo Senhor para que a gente clame por Ele. E Jonas faz uma oração linda aqui. Por quê? Segunda reflexão. Porque o Senhor quer nossa total atenção ali na escuridão. Literalmente, Jonas já não tinha mais outra opção, não tinha nada. E ele, no decorrer de sua oração, vai fazendo analogias com aquilo que ele estava vivendo no seu corpo físico e com aquilo que ele estava vivendo na sua alma. A escuridão, sim, é um lugar de angústia, mas não é um lugar de solidão. Por quê? Porque Deus estará lá e sempre estará lá conosco. E isso é uma bênção. Afinal, o crente vai passar por este período de escuridão é justamente porque Deus quer atenção exclusiva. De repente, a sua escuridão é uma luta, ou uma prova, ou uma luta contra o pecado. Eu não sei, mas saiba, Deus está querendo chamar a sua atenção para que você clame por Ele. Então, clame por Ele. Ele ouvirá. A escuridão pode ser provocada por uma consequência de pecado, foi o meu caso, foi o caso de Jonas. Só que Oséias 2,14, um texto que tem um significado para mim muito importante. A palavra de Deus vai dizer lá: eis que te atrairei, te levarei para o deserto e falarei ao seu coração lá. Este texto foi usado pelo pastor Ebenezer na minha vida, na visita que ele fez aqui na minha casa, junto com o pastor Josué. Justamente quando eu voltei da minha escuridão. E quando eu relatei o meu testemunho, o pastor mandou este texto e eu nunca mais me esqueci dele. O Senhor nos leva para a escuridão, o Senhor nos leva para o deserto, porque Ele quer a nossa atenção exclusiva. Irmãos, muitas são as distrações, mas muitas mesmo. A gente se distrai com qualquer coisa hoje em dia. Então, às vezes, o Senhor vai querer atenção exclusiva. Quando você perceber isso, você vai ver o quão maravilhoso é. Na escuridão, uma terceira reflexão, na escuridão, nós nos lembramos que somos totalmente dependentes de Deus. Eu me lembro histórias que ouvi de irmãos que moravam no interiorzão, no sertão, e eles clamavam a Deus para que o culto pudesse ser iluminado, para que algum irmão tivesse dinheiro para comprar gasolina, para acender uma lamparina, para que o culto fosse iluminado, e os irmãos oravam por isso. Hoje em dia, a gente acende ali o interruptor e luz. Aí vem uma chuvinha, acaba tudo e é um desespero. Eu vi crente orando para voltar à luz. Eu vi crente. No grupo do meu condomínio era um desespero. As pessoas queriam invadir a Hiervante, fazer. A escuridão nos faz lembrar que somos totalmente dependentes do Senhor, irmãos. E o Senhor faz questão de nos lembrar disso de quando em quando. Toda a nossa região acabou a luz, menos a rede da igreja. Tinha um evento a ser feito e o Senhor garantiu a energia.
somos dependentes do Senhor e nos esquecemos disso. Somos dependentes do Senhor até para ter essa luz aqui. Somos dependentes do Senhor para beber água. Somos dependentes do Senhor para ficar de pé. Quantos irmãos não contam o testemunho de eu não valorizava tomar banho sozinho e hoje nem isso eu consigo mais? Precisamos entender que somos exclusivamente dependentes do Senhor. E a escuridão nos ensina isso. Por quê? Porque é na escuridão que conseguimos ver isso. Essa dependência é gerada quando nos lembramos que todo o poder é de Deus. Que nós estamos nas mãos de Deus. Que no dia de nossa conversão, nós dissemos, Jesus a partir de hoje é o dono da minha vida. Jonas entendeu que tudo que estava acontecendo ali era uma intervenção direta de Deus. Tu me lançastes aqui. E a palavra que fala no versículo 3, todas as tuas ondas e as tuas vagas. O que é isso? O que são vagas? Ondas maiores ainda, ondas grandes. Jonas está dizendo, as tuas ondas passaram por mim e ondas maiores ainda passaram por mim. E ele disse com todas as letras no versículo 4, eu estou lançado diante dos teus olhos. Na escuridão, nós vemos o Senhor. Quando Jonas finalmente sentia que estava morrendo, ele clama, e o texto vai dizer isso, quando eu sentia que a minha vida estava indo, quando eu estava desfalecendo, clamei. E é interessante como a oração muda, porque ele vai dizer o seguinte, quando desfalecia em mim, a minha alma lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Que a escuridão nos ensina a sermos gratos a Deus. A sermos gratos a Deus. Esse momento de gratidão é muito especial aqui em nosso culto, pois falamos das bênçãos que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Mas na escuridão a gente consegue ver isso muito mais nitidamente. Muito mais nitidamente. E Jonas, no auge de sua escuridão, quase morrendo, com a alma extremamente angustiada, ele diz, eu agradeço ao Senhor e farei isso em forma de sacrifício. Ele se lembra da mão de Deus, ele se lembra, ele louva o Senhor, ele agradece o Senhor e ele reconhece a didática do Senhor. Ele sabe que está passando por tudo aquilo porque Deus quer ensiná-lo. Demorou 3 dias e 3 noites? Demorou. Mas alguém já disse, né? Antes tarde do que nunca. Porque, irmãos, tem crentes que precisam de 3 dias e 3 noites, outros precisam de 5 dias e 5 noites, outros precisam de 10 dias e 10 noites. Mas o fato é que quando nós entendemos que aquilo que está acontecendo vem do Senhor, nós agradeceremos. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Se Ele não se preocupasse conosco, Ele deixaria a gente correr a nossa vida como a gente bem entendesse. Mas Ele não faz isso porque Ele nos ama. Então, de quando em quando, Ele nos lança em um lugar assim para nos realinhar ao centro de sua vontade. E quando isso acontece, nós devemos agradecer a Deus. Porque é na escuridão também que Deus usa muitas coisas e situações para nos responder. E nós vemos isso claramente. Porque quando Jonas ora, quando Jonas clama, com quem Deus fala? Com o peixe.
Deus não fala com Jonas diretamente, mas Deus fala com Jonas indiretamente. Deus fala com o peixe. E eu vejo o Senhor falando com o peixe. Este já aprendeu a lição, peixinho querido. O Senhor já cumpriu, você já cumpriu a sua missão. Você nasceu e estava ali no seu mar, vivendo sua vida. Eu pedi para você engoli-lo. E agora é hora de cuspi-lo. Ele já aprendeu. E o peixe cospe. Deus usa, irmãos, médicos às vezes. Deus usa pessoas que sequer nós conhecemos. Na viagem que fiz, tinha um missionário na casa do pastor Christian e estava hospedado lá também. E esse missionário, ele pegou um fogo para pegar um livro que estava na igreja, porque ele estava mandando um áudio lá para o povo dele, enfim. E ele vai, e na hora que ele coloca a chave, ele quebra a chave tetra da porta da igreja, e à noite ia ter culto, e vamos fazer uma correria agora. Fomos atrás de um cadeado novo, e fomos em um lugar, pastor Christian não gostou do preço, foi em outro, enfim, fomos para a igreja para arrumar lá o cadeado, tinha uma senhora lá, naquela hora, naquele lugar. E aquela senhora pede uma ajuda para o pastor Christian, que não pode ajudá-la naquele momento por conta da correria. Ele falou assim, se você esperar um pouco, eu consigo. E ela precisava que levasse ela num lugar perto. Na hora que o pastor Christian saiu, pensei, é minha chance. Falei de Jesus para aquela mulher que tinha 2 filhos, que foi abandonada pelos pais, que vivia naquele momento com o seu marido numa situação difícil, por conta de vícios dele. Ela que viveu em casa de tia a tia, mas ela confessa aos prantos Jesus Cristo como Senhor. Então o Senhor usou uma chave quebrada para promover aquele encontro, para que aquela mulher confessasse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E interessante que eu digo para ela, para onde você vai? Ela responde, eu vou para o céu. Aos prantos, agradecendo a Deus por ter encontrado a gente. E eu pensando, foi a chave quebrada que Deus usou. Deus usa coisas, situações e circunstâncias para nos ajudar. Às vezes para responder uma oração. A resposta do Senhor veio através do grande peixe. E o Senhor falou com o grande peixe. E o peixe ouviu, o peixe obedeceu. De primeira, e Jonas? Não, Jonas não foi de primeira, o peixe foi. Que lição, hein? Quem é o animal racional dessa história? Jonas é o animal racional, não é o peixe. O peixe obedeceu de primeira ali, mas Jonas pensou. E quando o Senhor chegou para ele, o Senhor não disse, aprendeu, né? Não, o Senhor disse, vai, levanta e vai até Nínive para pregar. E Jonas foi. E aqui nós trazemos uma última reflexão. O Senhor está conosco e trabalha em nós na escuridão. Ele está cuidando de tudo neste processo. Quem já esteve lá sabe o quão é maravilhoso a escuridão. O que Jonas faz? Jonas vai lá e prega, obedece ao Senhor. O que acontece com aquela cidade? Se converte. E Jonas, o único pregador que eu conheço, que ficou triste por ser um instrumento usado por Deus na conversão de muitos e não gostou. Porque nós, pregadores, amamos quando somos instrumentos de Deus para a conversão de vidas. Mas Jonas odiou, não gostou. E Deus, olha a paciência, usou o peixe, depois usou uma boboreira para ensinar Jonas que a nossa vida está diante do Senhor e que Ele ama a todos. E Jonas, não sabemos qual foi a resposta dele, mas uma coisa nós enxergamos, a ação de Deus em nossas vidas. Deus não desiste de nós. Portanto, eu termino dizendo,
Se você está na escuridão, você está diante de uma oportunidade de aprender de Deus, de viver experiências únicas com o Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente. O que a gente faz quando está tudo escuro, irmãos? Nós